compartilhada pelo próprio pai. A adolescência esquecida da Maria Tudor. Imagina você ter 15 anos e de repente ser proibida de ver a própria mãe. Não porque você aprontou, não porque foi castigo de adolescência, mas porque seu pai, que por acaso é o rei da Inglaterra, assinou um decreto dizendo que vocês nunca mais podiam se encontrar. Pois é, essa foi a vida da Maria Tudor em 1531. O ano em que a infância dela acabou e ela entrou de cabeça numa adolescência amarga, cheia de solidão, intrigas e um pai que sinceramente dava cada bola fora que até hoje a gente comenta. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar em mais um capítulo da vida da Maria Tudor. Nesse vídeo a gente vai acompanhar a adolescência dela depois da separação forçada da mãe, Catarina de Aragão. Vamos falar do casamento do Henrique com Ana Bolena, do rebaixamento da Maria como bastarda, do nascimento da Elizabeth, das tretas de convivência e até daquela madrasta que parecia ser a luz no fim do túnel, Jane Seymour. Então, pega o seu café porque essa parte da história vem forte. O ano é 1533 e o rei Henrique VIII, aquele mesmo que já era famoso por ser intenso demais em tudo o que fazia, resolve dar um dos maiores passos e escândalos da história da monarquia inglesa. Depois de quase 7 anos arrastando o que ficou conhecido como o grande assunto do rei, ele finalmente resolve que não dá mais para esperar. E como Henrique nunca foi de ser paciente, ele se casa em segredo com Ana Bolena. Enquanto isso, a Catarina de Aragão, isolada em suas residências afastadas, continua a insistir que ela é a única esposa legítima do rei e que sua filha Maria era a única herdeira verdadeira da Inglaterra. A Catarina, filha da Isabel de Castela, não era mulher de ceder. Ela já tinha enfrentado guerras, mudanças de corte, perda de filhos e mesmo diante da humilhação pública de ser trocada por outra, mais nova, manteve uma dignidade de ferro. Ela escrevia cartas, se apoiava na fé católica e repetia até o fim que não reconhecia esse novo casamento. Para ela, Ana Bolena podia ser qualquer coisa, mas rainha jamais. É aqui que entra a nossa protagonista Maria Tudor, com apenas 16 para 17 anos, no meio de um furacão político e pessoal que não foi escolha dela. Até então, a Maria tinha crescido como princesa, com todos os sinais e símbolos que a colocavam no centro do poder. Selos com seu brasão, estandardes próprios e até um trono no salão dos seus aposentos. Ela era chamada de Sua Alteza Princesa Mary. E para o reino inteiro estava claro que se Henrique não tivesse um herdeiro homem, ela seria herdeira. Só que desde 1531, como eu comentei no vídeo de ontem, ela estava proibida de ver a mãe. E como sempre, tudo pode piorar. Com o casamento de Henrique e Ana, o arcebispo Thomas Cranmer declara a união com Catarina anulada e, portanto, Maria automaticamente passa a ser considerada a filha ilegítima. Nada de princesa. A partir de agora, ela seria Lady Mary. E não pensa que foi só uma mudança de título em algum documento guardado no arquivo real. Foi uma humilhação pública e prática, cotidiana, sentida em cada detalhe da vida dela. Os selos pessoais com seu brasão foram trocados, seus estandardes arrancados das paredes. O trono que ficava em seus aposentos, símbolo físico da sua posição, foi retirado. Criados que antes a chamavam de princesa, agora eram obrigados a tratá-la como Lady Mary. Imagina o baque. Uma adolescente que tinha sido criada com toda a pompa, agora vivendo a experiência de ser despojada de tudo, diante dos olhos da corte inteira. O mais cruel é que a Maria não reagiu com indiferença, como se fosse só uma formalidade política, não. Os registros da época mostram que, infelizmente, ela ficou profundamente abalada, mas manteve uma postura firme. Ela nunca reconheceu o casamento de Ana Bolena e isso fez com que a situação da nova Lady Mary piorasse cada vez mais, mês a mês. Ao se recusar a reconhecer esse casamento, ela desafiava diretamente o rei. Era quase um ato de rebeldia silenciosa que podia custar caro. Imagina como era viver cercada de criados que antes a reverenciavam, agora obrigados a olhar para ela com frieza e desprezo, sob ordens do rei. Havia relatos de que a Ana pressionava para que Maria fosse forçada a aceitar a nova ordem. Mas não existe evidência de que a Ana tenha sido pessoalmente cruel com a enteada. O preço da repressão vinha do Henrique, não da madrasta. A imagem da Ana Bolena, madrasta má, é mais uma invenção romântica de séculos depois. O verdadeiro algoz da Maria foi o próprio pai.
E aqui vem um detalhe fascinante que nem todo mundo sabe. Ana Bolena chegou a escrever cartas tentando convencer a Maria a se submeter ao pai. Nelas, a Ana prometia que se a Maria aceitasse o novo casamento e se curvasse às vontades do Henrique, ela seria acolhida como uma verdadeira filha. Claro que a Maria recusou, e como culpar? Era basicamente assinar a própria anulação emocional. Essa fase também revela algo essencial. O quanto a Maria já começava a moldar a sua personalidade, que anos mais tarde se tornaria tão comentada pelos cronistas. Mesmo adolescente, ela mostrava uma teimosia que não era só birra juvenil, era convicção. Ela se agarrava à fé católica, aos ensinamentos da mãe e o senso de legitimidade que tinha sido cultivada nela desde o berço. Talvez fosse essa a única arma que ela tinha naquele momento. Se todos os símbolos externos podiam ser arrancados, ela ainda tinha a crença de que diante de Deus nada daquilo valia. Enquanto Ana se tornava oficialmente rainha, coroada em junho de 1533, na verdade maio para junho, e desfilava em trajes luxuosos, grávida da futura Elizabeth, a Maria vivia o processo inverso, da opulência para o esvaziamento. É claro que isso não passou despercebido pela corte. Diplomatas estrangeiros relatavam em cartas a seus soberanos a tristeza e o isolamento de Maria, descrevendo-a como uma jovem profundamente ferida pela situação, mas ainda assim respeitada por ser digna. Ela não fazia escândalo, mas também não se dobrava. Essa etapa da vida da Maria é sem dúvida outra virada. Foi o momento em que a infância dourada, vivida em palácios com música, dança e o apelido carinhoso de Pérola do Mundo dado pelo pai, terminou. Finalmente terminou. A menina virou alvo de humilhação pública e de pressão política, e ainda aos olhos de muitos, ela estava derrotada. Mas já começava a ensaiar a resistência silenciosa que marcaria toda a sua vida. Quando setembro de 1533 chegou, não foi só o outono que bateu às portas da Inglaterra. Foi também a notícia que chacoalhou a corte, os embaixadores e até os vizinhos fofoqueiros do continente europeu. Ana Bolena tinha dado à luz. A mulher que colocou o Henrique VIII contra coroas e castiçais, que fez reis e papas tremerem, que trocou uma rainha legítima por uma aposta, finalmente entregou o prêmio. Ou melhor, a Ana entregou algo que parecia ser o prêmio, mas na verdade deixou o rei com aquela cara de errei a aposta. Porque sim, a tão esperada criança nasceu saudável, mas era uma menina, Elizabeth. Agora, pausa aqui, a gente tem que imaginar o impacto dessa cena. O Henrique, que tinha gasto anos implorando ao Papa para se livrar da Catarina, que tinha casado às pressas com a Ana porque estava convencido de que o ventre dela seria a fábrica oficial de príncipes, recebeu uma filha. Nada contra meninas, claro, mas para o rei Tudor, aquilo foi um banho de água fria com gelo do Tâmisa. Ele disfarçou? Sim, deu festas, anunciou ao reino que a criança era uma dádiva, chamou de bênção, mas todo mundo lá sabia ler sinais e o sinal era claro. A Ana tinha prometido ao rei um herdeiro masculino. E por isso ela já começava sua caminhada na corda bamba. E onde a Maria entra nessa história? Bom, para ela, o nascimento da Elizabeth foi como se o destino resolvesse esfregar a sal na ferida que estava aberta, porque, como se não bastasse ter perdido o título de princesa, ainda precisava encarar o fato de que o pai a obrigava a reconhecer a nova irmã como superior a ela. Imagina, você tem 17 anos, é criada como herdeira e de repente é obrigada a se curvar para um bebê recém-nascido. E mesmo nesse cenário, uma coisa chama atenção. Há registros que a Maria, apesar da raiva profunda que sentia por Ana Bolena, era gentil com Elizabeth. Isso parece contraditório, mas na verdade mostra a maturidade de uma jovem que sabia separar a política de afeto. A Maria não culpava a bebê pela obsessão do pai, nem pelo destino cruel que caiu sobre ela. Pelo contrário, parece que tratava a menina com doçura, como se dissesse: você não pediu para nascer nesse jogo e eu não vou descontar em você o ódio que eu sinto da sua mãe. É claro, isso não apagava a maneira como ela se referia a Elizabeth em documentos e conversas políticas. A Maria sempre dizia que ela seria sua irmã bastarda, mas na convivência cotidiana a dureza se transformava em um cuidado discreto. Enquanto isso, a corte se dividia entre aqueles que tentavam se adaptar à nova realidade e aqueles que cochichavam nos cantos que aquela história ainda ia dar pano pra manga, ia dar problema.
Afinal, todos sabiam que Elizabeth podia ser herdeira naquele momento, mas a questão da sucessão ainda estava longe de ser resolvida. E no meio disso estava Maria, vivendo uma adolescência que parecia uma novela cheia de vilões, mocinhas e um protagonista que mudava de humor a cada cena. Enfim, depois do nascimento da Elizabeth, que já foi um soco no estômago da Maria, a vida dela entrou numa fase que não dá nem para chamar de adolescência, jovem adulta normal. Enquanto outras meninas da sua idade estavam aprendendo a dançar para impressionar em bailes ou bordando toalhinhas para enfeitar cofres de enxoval, a Maria estava vivendo sobre algo que só pode ser descrito como prisão dourada. Dourada porque ainda era filha do rei, mas prisão porque cada gesto, cada visita, cada carta passava pelo filtro implacável da vontade de Henrique. E se até aqui ainda existia a esperança de que as coisas podiam melhorar, agora essa esperança começava a se dissolver no ar pesado dos corredores frios das residências a qual ela estava. A Maria foi colocada em ambientes cheios de hostilidade, vigiada de perto como se fosse uma ameaça em potencial. Nada de visitas livres, nada de encontros espontâneos com amigos ou parentes. Para ver alguém, precisava de autorização real. Só que aqui, gente, eu vou ter que desfazer um mito, tá? Vocês sabem da minha preferência da Ana, mas isso tá nos livros. Você pode ler em todos os livros. Seria muito conveniente colocar a Ana Bolena como uma vilã dessa história, a única. Mas as fontes são claras. Quem tinha prazer em humilhar Maria era o Henrique, o arquiteto dos castigos. Ele rebaixou, ele afastou damas de confiança, ele deu ordens para que a Maria fosse privada de tudo que lembrasse seu antigo status de princesa. A Ana podia até desprezar a enteada, e a gente acha que sim, mas não era ela quem segurava o chicote. E quando a gente fala de humilhação, não é figura de linguagem. A gente tem que lembrar que uma mulher no século XVI, mesmo que fosse rainha, não tinha esse poder todo. Você pode ver, Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, tia do Charles V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, foi descartada, né? Ficou casada com Henrique mais de 20 anos. Então, assim, não ache que a Ana ou qualquer esposa teve poder para qualquer coisa. O serviço doméstico da Maria foi radicalmente reduzido. Aquelas damas de companhia que vinham da rede da Catarina de Aragão, mulheres que funcionavam como irmãs mais velhas, confidentes e até mães substitutas, foram uma a uma afastadas. No lugar delas entraram gente leal a Ana e disposta a vigiar cada suspiro da adolescente. Imagina você acordar todos os dias e ter que conviver com mulheres que não foram escolhidas por você nem pela sua mãe, mas impostas para garantir que qualquer palavra sua pudesse ser reportada. O abalo psicológico foi brutal. Relatos médicos da época, sim, porque a saúde da filha do rei, como eu comentei, era pauta até diplomática, descreviam episódios de melancolia profunda. A Maria, que antes era lembrada como uma menina de olhos claros e rosto vivo, agora se retraía. Ficava pálida, às vezes se recusava a comer. Os médicos também apontaram irregularidades menstruais, que mais tarde seria usado também como um argumento cruel contra ela. A infertilidade precoce, que talvez ela nunca fosse capaz de gerar filhos. Isso em uma época em que a fertilidade de uma mulher definia o seu valor dinástico, né? E era praticamente uma sentença de relevância não ter filho. E enquanto a Maria murchava, os embaixadores espanhóis e imperiais anotavam tudo. Para eles, a jovem era um exemplo de constância católica, quase como uma santa viva em miniatura. Mesmo com a pressão imensa para reconhecer o casamento da Ana e o Henrique e a ilegitimidade da própria mãe, a Maria se mantinha firme, repetindo que era a filha legítima de Catarina de Aragão, a única herdeira verdadeira da Inglaterra. E essa resistência virou notícia em toda a Europa. Alguns diplomatas admiravam a força dela, mas todos sabiam que ela passava por um risco real. Afinal, desafiar o Henrique não era a receita para uma vida longa e saudável. Esse período também mostra o Henrique usando a Maria como instrumento político. De vez em quando surgiam rumores de que ele podia até mandá-la para execução, só para eliminar uma ameaça potencial à sua sucessão. Imagina o terror de viver todos os dias sabendo que seu próprio pai alimentava essa possibilidade. E não era uma ameaça abstrata. Se você já viu os vídeos sobre o Henrique, você sabe que ele já tinha mandado figuras enormes, como Thomas More para o cadafalso, que foi seu melhor amigo e chanceler.
Então, por que ele não faria isso com uma filha insubordinada? Agora, quando a gente pensa em finais de novela, geralmente espera reconciliação, um abraço choroso, aquela trilha sonora melosa. Mas a história dos Tudors nunca deu espaço para final feliz. E para Maria, janeiro de 1536 foi o equivalente a arrancar o tapete quando ela já estava no chão. Catarina de Aragão, mãe, rainha, espelho, o último elo de estabilidade, estava morrendo em Kilbolton Castle. E onde estava Maria, trancada longe, proibida pelo próprio pai de ver a mãe uma última vez? Se você viu o vídeo anterior, sabe que a Catarina já vinha sendo exilada de castelo em castelo, como se fosse um objeto incômodo a ser escondido. No vídeo da Catarina eu também falo muito sobre isso. Longe da corte, isolada, sem médicos de confiança, sem poder escolher nem suas damas de companhia. E o que ela tinha? Uma fé inquebrável, cartas para o sobrinho, ninguém menos que o imperador Charles V, e a certeza absoluta de que ela ainda era rainha da Inglaterra, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. Em Kimbolton, os relatos falam dos últimos dias da rainha Catarina de Aragão, que, apesar de enfraquecida, ainda mantinha aquela dignidade castelhana que ela carregava desde que desembarcou na Inglaterra. Mas o corpo não obedecia mais. As doenças acumuladas, talvez câncer a quem suspeite, talvez apenas o desgaste de anos de privações e humilhações, iam consumindo-a. E nesse cenário, a filha, única sobrevivente das gestações Tudor, a menina pela qual ela tinha lutado com unhas e dentes, não teve o direito de visitar a mãe, inclusive ela pediu. Disse que a mãe estava doente e pediu para o pai. E aí você pensa, que tipo de pai proíbe a filha de ver a mãe no leito de morte? Pois é, mas o Henrique não era qualquer pai, era o rei que tinha transformado a própria família num tabuleiro de xadrez político, até onde sentimentos eram peças descartáveis. A cena é quase cinematográfica, a Catarina deitada no leito, pedindo notícias da filha, mensageiros indo e vindo, mas nunca trazendo a jovem Maria. E adolescente, em outro castelo, sabendo que a mãe estava partindo e que nada podia fazer. É como assistir uma peça de teatro em que a protagonista não tem direito nem de entrar no palco. E isso, convenhamos, é de cortar qualquer coração, até o de quem já viu Game of Thrones achando que estava vacinado contra tragédias familiares. E quando a Catarina morre em janeiro de 1536, a Inglaterra se divide entre duas narrativas. A oficial, que a trata como princesa viúva de Gales, viúva do Arthur, irmão do Henrique, e a emocional, que a enxerga como rainha legítima até o último suspiro. O Henrique e a Ana respiram aliviados, afinal o problema espanhol estava resolvido. Mas a Maria recebe a notícia como se fosse uma sentença. As fontes da época falam de uma crise mais profunda, ela continua perdendo peso, ela começa a chorar de forma incessante, faz longos períodos de reclusão. Os diplomatas estrangeiros descrevem que a jovem passava horas rezando diante da imagem de santos, pedindo pela alma da mãe e para ter força, porque naquele momento ela não era só órfã da Catarina, era bastarda oficial, sem mãe para protegê-la, sem aliados diretos, apenas uma jovem encurralada na corte mais perigosa da Europa. E olha que ironia cruel, nem no funeral da Catarina ela pôde ir. Ela foi enterrada, Catarina, em Peterborough, com todas as honras de uma princesa viúva, não de uma rainha. Esse detalhe não é pouca coisa, é humilhação simbólica. Imagina o que significava para Maria saber que sua mãe, filha dos reis católicos da Espanha, a mulher que tinha sido coroada na abadia de Westminster, estava sendo sepultada com status rebaixado. É como se quisessem apagar não só a memória dela, mas também qualquer legitimidade que pudesse respingar na filha. Mas tem outro lado aqui, quase poético. Sem a Catarina, Maria perdeu o Porto Seguro, mas ganhou aquela armadura invisível. Se até então ela tinha esperanças de reconciliação, perdão real, agora não tinha espaço para nenhuma concessão. O que restava era a fé e a convicção de que ela era a filha legítima de uma rainha legítima. E essa crença, que parecia pura teimosia, seria o combustível que a levaria até o trono mais tarde. E antes que alguém pense que eu estou exagerando no drama, porque vocês sabem que eu gosto de um drama, mas sempre tem fontes. Vale lembrar que enquanto a Maria chorava em silêncio, o Henrique comemorava. O Henrique, não a Ana. Muita gente adora repetir a fofoca de que a Ana comemorou a morte da Catarina vestindo amarelo. Mas mito total. Calma, eu vou explicar. Os registros mais confiáveis mostram que quem apareceu de amarelo foi o Henrique VIII.
e a pequena Elizabeth, que foram juntos à missa com esse traje. E aí entra a confusão. Na Espanha, amarelo podia ser cor de luto, mas na Inglaterra também era usado em festas e ocasiões alegres. Então, o povo já interpretou como se fosse comemoração. Já Ana não há prova nenhuma de que ela teria feito desfile de moda com roupa amarela. Na época ela estava grávida, provavelmente em outro palácio, longe dos olhares e dos perigos noturnos. Ou seja, a Ana que comemorou é muito mais invenção da propaganda anti-Bolena do que da realidade. De qualquer forma, Ana Bolena também não duraria muito. Quando a gente chega no final de 1536, na verdade no meio, lá para abril, a Inglaterra já parecia a novela mexicana escrita por Shakespeare. Todo mundo desconfiando de todo mundo, o rei em clima de quem será a próxima esposa, e Maria, filha rejeitada de Catarina, vivendo como se estivesse sempre prestes a cair de um penhasco. E aí acontece o episódio que todo mundo conhece, a queda estrondosa da Ana Bolena, que eu também aqui não vou falar muito, porque a gente tem 5 vídeos históricos da Ana Bolena, mas enfim, a execução foi no maior estilo Tudor, acusações de adultério, incesto e traição, basicamente. O Henrique VIII abriu a caixa de ferramentas de difamação e usou todas ao mesmo tempo. George Bolena, o irmão, arrastado junto, cortesãos condenados, quase de tabela, e claro, julgamento não foi julgamento de verdade, foi teatro. O rei já desfilava com Jane Seymour nos bastidores, então qualquer esperança de absolvição era delírio. No dia 19 de maio de 1536, Ana Bolena subiu ao cadafalso em Tower Green, pediu a Deus que guardasse o rei, olha que ironia, e se despediu de um poder que nunca foi seguro. E a reação da Maria, aqui é onde a gente precisa cortar a novela romântica que muita gente adora inventar. A Maria não dançou sapateando no corredor, não. Não abriu champanhe com as damas de companhia. Os despachos dos embaixadores são claros. Ela recebeu a notícia com frieza. Talvez até um certo silêncio calculado. Ela sabia que não podia se expor. Se comemorasse, o pai podia acusá-la de traição. Se lamentasse, pareceria fraqueza. Então o que ela fez? Cara de Mona Lisa. Fechou-se em si mesma. E essa habilidade de engolir a raiva ia virar a marca registrada da sua vida adulta. Mas aqui entra um detalhe que quase nunca é falado em vídeo curto e que muda totalmente a narrativa. Logo depois da queda da Ana, tanto a Maria quanto a Elizabeth foram empurradas para o mesmo destino. As duas meninas, que até então tinham casas próprias, foram obrigadas a viver juntas. E daí que vem o famoso mito de que a Maria virou dama de companhia da Elizabeth. Bobagem completa. Ela não virou criada da minha irmã, mas o fato de serem colocadas sob o mesmo teto, ambas com selo de bastardia, dava a impressão pública de que a ex-princesa agora estava rebaixada ao nível da bebê que simbolizava a ruína da mãe dela. E é claro, enquanto tudo isso acontecia, Henrique VIII estava ocupado demais exibindo a Jane Seymour para se importar. Para ele, a Maria e a Elizabeth eram apenas 2 pesos mortos da sucessão, 2 filhas manchadas que não serviam para nada até que chegasse um herdeiro homem. E aí a gente vê como a história não é feita só de coroações e batalhas. É também feita de pequenas crueldades cotidianas, não é a queda espetacular de uma rainha decapitada só, é também a mesa de jantar onde uma jovem se recusa a sentar, os jejões desesperados, os símbolos arrancados dos aposentos. A queda da Ana não reabilitou a Maria. Pelo contrário, deixou-a mais sozinha, mais doente, mais enfraquecida politicamente. E é isso, coroados e curiosos, a queda estrondosa de Ana Bolena não foi a vitória que a Maria esperava. Pelo contrário, foi só mais uma reviravolta cruel na sua vida. De princesa bastarda, de bastarda quase invisível e agora forçada a dividir teto com a irmãzinha Elizabeth, ambas marcadas pela mesma cicatriz do pai, a deslegitimação. A infância e a juventude dourada ficaram para trás e o que restava era uma jovem abatida, doente, mas incrivelmente resistente. Só que a roda da fortuna Tudor nunca parava de girar. Com a Ana fora de cena, uma nova figura subia ao trono, Jane Seymour. Discreta, mosca morta, desculpa, visivelmente católica e sem os surtos teatrais da rival decapitada. Mas o que isso significaria para Maria? Será que finalmente ela teria um respiro, uma chance de se reaproximar do pai?
e voltar a ser reconhecida na corte? Então, no próximo vídeo, a gente vai mergulhar nessa nova fase. Vamos ver como foi a ascensão meteórica da Jane Seymour, o tão aguardado nascimento do herdeiro Eduardinho VI, e é claro, como ela reagiu a tudo isso e a ascensão do trono de seu irmão, protestante radical. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te espero amanhã para o próximo Steffi Flix.